Olá a todos. Mais uma vez a gente está aqui juntinho para falar das calcárias, certo? Dando continuidade aí à nossa série de vídeos sobre a calcária. E a gente vai falar da calcária mais clássica, mais estudada, a celebridade aí das calcárias, que é a calcária carbônica, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Agora vai. Aí, muito bem, ó. Então, a gente está aqui, né, vendo aqui a nossa calcária carbônica. Então, ó, o que está escrito aqui no nosso material? Que a ilusão que os outros vão visualizar a sua confusão interna. O que há de ser essa confusão interna, né? Na verdade, o elemento o carbono, ele é como se ele diminuísse a nossa capacidade de percepção, né? Então, a gente, com a calcária carbônica, quando o carbono está muito ativo, né, essa energia do carbono, a gente tem uma baixa percepção, tanto do que acontece lá fora, tanto do que acontece aqui dentro. Principalmente do que acontece aqui dentro. Porque muitas vezes a gente tem um equilíbrio, né? Do olhar para fora de si e do olhar para dentro. Geralmente, quando a gente está numa situação de insegurança, ou numa situação de agressão, ou numa situação de perigo, o que acontece? A nossa visão para o mundo externo aumenta, certo? E a do mundo interno diminui. E geralmente a calcária carbônica, né, ela tá ligada também a muito essa calcária, né, a sensação, a necessidade de proteção. Então, o que acontece? É como se esse indivíduo tivesse uma diminuição da sensibilidade interna, entendeu? Então, eles são um pouco confusos com algumas ideias, né? Noção de tamanho, por exemplo, né? Então, se houve um discurso assim, não, discurso mineiro, sabe? Ah, é logo ali. Aí a hora que você anda lá no Mineiro, né? Você vê que é longe, que você tem que caminhar muito. Ou uma pessoa que chega assim para você, não, bebi só um pouquinho, bebi só 4 litros de cerveja. Oi, 4 litros é bastante, não é pouquinho, entendeu? Então, essa diminuição de percepção, né, que deixa eles um pouco confusos. E eles têm medo de que e eles sabem disso, porque eles são inteligentes. E eles têm medo de que as pessoas do mundo externo enxerguem essa confusão interna, né? Que as pessoas vão perceber essa dificuldade de percepção que eles têm, né? E vão confundir isso com confusão, propriamente dita. Também eles se sentem fracos para enfrentar a crueldade do mundo, porque ele tem uma baixa percepção, entendeu? Ou senão eles são até um pouco inocentes, assim, né? Demora para eles entenderem que tem alguma maldade por ali, né? Então, por isso eles sentem que eles têm pouca capacidade, né, para enfrentar isso. Espera só um pouquinho, gente. Tô tentando abaixar a página. Aqui, muito bem. Então, aqui, ó. Então, eles têm medo de ficar confuso, medo de enlouquecer, medo de que as pessoas vão sentir que eles não são valiosos por causa dessa diminuição da percepção. Porque, assim, uma coisa que a gente valoriza muito, né, que a gente acha que é inteligência é a capacidade de você perceber e elaborar isso de uma forma rápida, né? Como eles têm diminuição da percepção, perceber e processar é algo lento, mais difícil para eles. Então, por isso que eles acham que você pode enxergar, nós, no mundo externo, podemos enxergar isso como uma depreciação da figura deles, né? Bom, em relação ao físico, né, a calcária carbônica age principalmente no tecido ósseo,
no tecido linfático, acaba provocando os famosos bicos, né? Bicos de papagaio, que o nome, digamos assim, médico disso é exostoses, hipertrofiando glândulas, ativa também o sistema cardiovascular, aumentando pressão, né? Geralmente esse aumento de pressão se dá por uma sensação de insegurança. Se as pessoas vão me jogar menor, eu posso perder, porque o elemento calcária tem uma questão de proteção. Então eu posso perder. A pessoa pode achar que eu sou confusa, então ela pode diminuir a proteção que ela tem por mim. Isso é um problema para a relação à sobrevivência. Isso causa um nervoso, isso causa um estresse. Então você tem o aumento da pressão. Uma coisa importante que eu quero destacar é que a calcária carbônica tem uma ação muito próxima, aliás, ele tem uma afinidade com o nosso hormônio cortisol, entendeu? Então, geralmente, pessoas que estão com cortisol muito elevado são pessoas que estão um pouco nessa situação. Na verdade, a gente falou da dificuldade de percepção. O que acontece é o seguinte: quando você está no momento de perigo, você fica percebendo e olhando só para aquilo que te causa insegurança. Tudo que está ao redor, a gente para de enxergar, né? E então, por isso que tem essa depressão da percepção, né? Depois, no próximo item, depressão do sistema nervoso central, agravando neuroses, né? Então, eles começam a ter crises neuróticas, né? Ou seja, um excesso de preocupação com coisas que não precisavam ter, uma resposta aumentada para uma coisa não tão grande assim, né? E a gente pode perceber um aumento de anemia, perniciose, um certo relaxamento de tecidos, alguns, principalmente sistema digestivo, né? E em relação à constituição, certo? Eles têm uma tendência à obesidade, uma pele parece leite, uma pele bem esbranquiçada, clara, uma certa apatia, uma certa preguiça. O Jean Schouten, ele coloca assim, são pessoas que têm uma tendência a quererem ser bem que hipnotizadas. Ela entrega para o outro os cuidados de si, né? Então, isso vem, ou seja, será que o outro está cuidando de mim? Né? Então, eu não preciso tomar conta. Se eu tiver algum problema, ele fala para mim, certo? Então, eles são um pouco apáticos, um pouco preguiçosos até. Geralmente de baixa estatura, na verdade, assim, meio atarracados. Eles até podem ser altos também, eu já vi muito calcária carbônica alta. Mas eles têm uma tendência a ter um desenho, né, de mais obesidade e atarracados no sentido de ter um grande tronco, né, em relação às pernas. Glândulos duros, abdômen desenvolvido, sensação de frio interno e externo. Geralmente, eles agravam mais à direita, né? Pelo frio, pelo trabalho intelectual ou físico, ou seja, eles cansam, tá? Eles são fortes, mas quando eles estão. Mas eles cansam, gente. Imagina vocês estarem ligados a todo momento, se sentirem inseguros a todo momento, né? Isso desgasta. Daí você está se sentindo inseguro, está gastando energia para se defender. Aí você vai fazendo um trabalho físico intelectual, né? Não dá, cansa. E o tempo seco melhora, né? E deitando pelo lado doloroso também, a gente tem uma melhora, certo? Então, gente, em relação à calcária carbônica, lembrando que isso é um resumo do resumo do resumo do resumo de calcária carbônica. É mais com o objetivo de vocês saberem identificar cada uma das calcárias, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima calcária.